Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 ao 3. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar da tela. Diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, do domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vemos a primeira, agora vamos para a segunda. Capítulo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou,
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que significam esses textos? Eu li, mas não entendi nada. Eu vou começar explicando o contexto desses dois textos que lemos. Em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação para que os crentes daquela cidade, da cidade de Corinto, levantem uma oferta para os irmãos da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha muita gente pobre e estava passando por muita necessidade. Em contraposição, a igreja de Corinto era uma igreja rica, de pessoas que tinham condições financeiras. E aí, no final da sua primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo faz essa exortação que os irmãos de Corinto levantassem uma oferta, cada um de acordo com a sua prosperidade, e ajuntasse essa oferta para mandar lá para Jerusalém. E Paulo diz que ele tinha pretensão de passar por Corinto ou mandar pessoas do lugar dele para recolher aquela oferta e levar para Jerusalém. Na segunda carta, que nós lemos o texto da segunda carta de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 a 15, o apóstolo Paulo ele continua estimulando os coríntios a contribuírem generosamente com a igreja de Jerusalém. Então o assunto é o mesmo. Ele introduz o assunto no capítulo 16 da primeira carta, e no capítulo 9 ele volta a falar sobre o assunto. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que quando o pastor faz várias pregações, exortando os irmãos a serem dizimistas e ofertantes, ele não está fazendo isso sem base na palavra de Deus, não, tá certo? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo repetindo esse assunto 2 vezes para a igreja de Corinto. Então ele fala que os crentes de Corinto deveriam contribuir generosamente com a igreja de Jerusalém. E ele dá, nesse texto da segunda carta,
capítulo 9, ele dá vários importantes conselhos sobre como devemos ofertar. Mas a sua principal exortação ou mensagem é que a colheita é proporcional à semeadura. Guarde isso. A colheita é proporcional à semeadura. Ele compara a nossa oferta como uma semente. E o seu tema, nesse capítulo 9, é que ofertar é uma graça. Ofertar é um privilégio. Ou seja, nós devemos ofertar com generosidade, porque fazer isso é um grande privilégio. Portanto, após essa introdução, eu quero dizer que o tema da mensagem de hoje é a graça da contribuição. Vamos dizer, a graça da contribuição. Então, esse é o tema dessa mensagem e é exatamente o tema do assunto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9. Ofertar é um privilégio. Ofertar é uma graça. No domingo do mês passado, dia 18, no dia 18 de junho, no domingo pela manhã, eu preguei uma mensagem sobre as desculpas ou as justificativas que muitos usam para não entregarem os seus dízimos. E aí nós vimos que muitos dizem que não são dizimistas, porque o dízimo é da época da lei e que não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aí nós respondemos que o dízimo ele é antes da lei, ele é da lei porque foi instituído por ela, mas ele é depois da lei porque também foi instituído por Jesus. Outros dizem que não são dizimistas porque não têm alegria em dizimar. Mas nós vimos aqui que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter alegria em fazer isso, em contribuir. Outros dizem que não são dizimistas porque o que ganha não sobra ou mal dá para o seu sustento. Mas o dízimo não é sobra. O dízimo é primícia. Você deve primeiro tirar a parte que pertence ao Senhor, e a sobra é sua. Outros dizem que não são dizimistas porque preferem dar o dízimo aos pobres, ou preferem eles mesmos administrar o seu dízimo. Mas esses dois textos que nós vemos, o apóstolo Paulo está falando de ajuda para os pobres, mas ele não está falando que essa ajuda para os pobres deve ser dada com os dízimos, mas é uma oferta à parte dos dízimos. É um esforço a mais, cada um de acordo com a sua prosperidade. E a Bíblia não nos autoriza a administrar por nossa própria conta os dízimos que são do Senhor. O dízimo não é nosso, ele não nos pertence. Não temos o direito, nem a permissão, nem para retê-lo, nem para administrá-lo. Outros dizem que não dão o dízimo porque eles não estão sendo bem administrados. Mas aí
é uma acusação muito grave contra os tesoureiros da igreja. Dizer que o dízimo não é bem administrado. Tem que ter cuidado nesse tipo de fala. Tem que ter cuidado nesse tipo de fala. Porque geralmente os irmãos, em todas as igrejas que eu passei, os irmãos que cuidavam desse ofício da tesouraria eram pessoas honestas, sinceras, idôneas e responsáveis. E não é diferente aqui. Outras pessoas dizem assim, que não dão o dízimo porque a igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Mas, irmãos, nós não entregamos o dízimo para a igreja. O dízimo não é da igreja. O dízimo é do Senhor. Entregamos o dízimo a Deus, que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus é rico. Ele não precisa de nada, mas ele exige de nós fidelidade. Então, essa desculpa que não dá o dízimo porque a igreja é rica, e muitas vezes nem é, pode ter igrejas que são, mas não é o caso desta, essa desculpa muitas vezes é uma máscara para a infidelidade. Por fim, nós vimos que tem gente que diz que não dá o dízimo, aliás, em penúltimo lugar, tem gente que diz que não dá o dízimo porque não tem salário fixo, mas o dízimo não depende de você ter salário fixo. Alguma coisa que você ganhe, lembre-se que o dízimo é do Senhor. E por fim, muitos dizem assim, eu não dou o dízimo porque eu não sou membro da igreja, eu não estou com o hall de membros, o nome no hall de membros da igreja. Mas os nossos deveres de cristãos, eles não se iniciam somente no momento do batismo, ou no momento da profissão de fé, ou quando o seu nome é incluído no hall de membros. Assim que uma pessoa se converte, aceitando a Cristo, ela recebe os privilégios do perdão e da vida eterna. Mas ela também recebe os deveres de testemunhar de Cristo e de sustentar a obra de Deus. A verdade, meus irmãos, é que o mundo e suas filosofias sempre foram egoístas. O egoísmo são os sentimentos e atitudes de pessoas que pensam somente em si mesmas, que querem as melhores coisas apenas para si, que não se importam com o sofrimento e as necessidades dos outros. Existem inúmeras filosofias egoístas por aí afora. A maioria delas sempre termina focalizando o ego, o eu, é meu. Você já viu que uma das primeiras palavras que um bebê aprende a falar são essas? Ele pega o brinquedo e diz para o coleguinha, é meu. É o ego. O ego. E isso está na filosofia humana. Os gregos, por exemplo, diziam assim, seja sábio, conheça-te a ti mesmo. O ego. Os romanos diziam, seja forte, discipline-se. O ego. Os epicureus diziam, dê vazão aos seus sentidos, aproveite a vida, tenha prazer. O hedonismo,
a busca do prazer a qualquer preço. Os educadores, nos dias de hoje, dizem, seja versátil, expanda a sua mente, faça a sua vontade, não se prive de nada. Os psicólogos dizem, seja confiante, afirme-se, você é melhor do que os outros. O materialismo diz, satisfaça-se, agrade a si mesmo. Os humanistas dizem, seja capaz, acredite em você. Todas essas são filosofias e pensamentos egoístas com as quais devemos ter muito cuidado. Este mundo vive atolado no ego até o pescoço. Isso se chama antropocentrismo. O homem que é colocado no centro de tudo. E esses sentimentos egoístas nos impedem de ofertar, de dizimar, de ajudar os pobres, de contribuir com a obra de Deus, de estender a mão, de socorrer o necessitado. Porque se tudo é para mim, se tudo é meu, se tudo é para minha satisfação, então o outro não importa. Lá na minha terra, na Paraíba, existia uma história que os antigos contavam. Eu não sei como é que fala aqui no Paraná, mas lá, antigamente, saía aquelas pessoas que chamavam de rezador, né? Saía de casa em casa e dizia assim, olha, eu vim aqui rezar por você, se você estiver doente, né? E aí você me dá aí alguma coisa e eu rezo por você. Tem isso aqui do Paraná? Como é que chama isso aqui? Hã? Não tem não? Que bom. Mas lá tinha o tal do rezador, né? E aí uma vez tinha um homem, os antigos contavam, né, que tinha um homem que ele inventou de ser rezador, ele resolveu fazer isso, né? E aí ele chegou numa casa e tinha uma senhora bem idosa e ele disse, olha, eu sou rezador e eu vim aqui e a senhora gostaria que eu rezasse pela senhora. E ela disse, sim, eu quero que você reze, que eu estou com uma dor de dente. Aí disse, tá bom, eu vou rezar, mas primeiro a senhora prepara uma comida aí para mim, que eu estou com muita fome. E aí aquela senhora preparou a comida, ele comeu, e depois que ele comeu, disse, agora vamos rezar. Aí colocou a mão no rosto da senhora e disse assim, comendo eu e o meu cavalo, o resto que se dane. Comendo eu e o meu cavalo, o resto que se dane. Era a reza dele. Mas, irmãos, essa história, apesar de engraçada, mas retrata bem o sentimento das pessoas que se importam apenas consigo mesmas. Mas a mensagem de Jesus foi diferente. Por exemplo, Jesus, ele não disse para nós nos voltarmos para nós mesmos. Ele disse, seja servo, dê de si mesmo aos outros. Jesus fez-se servo, sendo Senhor, e sendo Rei, ele serviu. Amando-nos, ele deu a sua vida. Querendo-nos dar vida eterna, ele morreu por nós. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, vamos ver?
Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver aí na tela, todo mundo junto? Vamos ver em uníssono o que está aí na tela, vamos lá? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A necessidade de nós também nos importarmos com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 13. O que é que diz aí? Vamos lá? Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, comunicar com os santos a necessidade se você tem necessidade, comunique à igreja. É isso que ele está dizendo. E a igreja se compadeça da necessidade daquele que está em dificuldade e ajude. E pratique a hospitalidade. Então, em primeiro lugar, a contribuição, como eu já disse, é um privilégio, é uma graça. No texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, que nós lemos, Paulo usa 6 vezes a palavra graça em relação ao ato de contribuir. Agora, o que é graça? Graça é um favor divino que nós não merecemos. Então, se a contribuição é uma graça, significa que ela também é um privilégio. Você não merece esse privilégio de contribuir, mas Deus lhe dá e lhe convoca a participar dessa graça, a participar desse privilégio, o privilégio de contribuir. Então, quando você for convocado a contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas, não ache ruim, não sinta tristeza, não faça isso gemendo, chorando, de má vontade, mas faça com amor, faça com alegria, faça sabendo que é um privilégio, faça de acordo com a sua prosperidade, com a sua condição, mas faça. Em segundo lugar, a graça da contribuição, no caso aqui do texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a graça da contribuição, ela deve ser feita com alegria. Com alegria. Ela é espontânea. Há religiões que fazem campanhas de levantamento de oferta com preços estipulados. Já viu, né? Principalmente na televisão, estipula o preço. Mas, meus irmãos, a contribuição, ela é uma graça que ela não tem preço estipulado. Cada um contribui de acordo com a sua prosperidade. O maior exemplo que nós temos disso da Bíblia é a história da viúva pobre, que está lá em Lucas, onde Jesus estava, as pessoas estavam indo ao templo, ao pátio do templo, entregar suas ofertas. E diz que Jesus e os discípulos observavam. E diz que os ricos davam grandes somas, grandes quantias. E veio uma viúva pobre e deu 2 moedas. E os discípulos disseram para Jesus, ela deu tão pouco.
E Jesus disse, na verdade, ela deu mais do que todos, porque todos deram do que lhes sobrava. E ela, da sua pobreza, entregou todo o seu sustento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você pode dar muito, dê muito. Mas se você não tem muito para dar, dê pouco. Mas esse pouco, para Deus, é muito. É considerado como muito. Existem também religiões que cobram pelo serviço religioso. Mas a palavra de Deus diz, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Então, meus amados irmãos, em terceiro lugar, a graça da contribuição, ela é proporcional. Nós já falamos isso. O apóstolo Paulo declara lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Vamos ver? Versículo 2. O que é que diz aí? Vamos ver. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. Irmãos, nós devemos ter bem claro em nossa mente que aqui o apóstolo Paulo não está se referindo ao dízimo. O dízimo tem um valor estipulado pela palavra de Deus. É 10% da sua renda. Aqui ele está falando de outros tipos de ofertas. O sentido que ele está falando, o sentido do texto, são ofertas para os pobres. Como eu já disse, ele está estimulando a igreja de Corinto a ofertar para a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que tinha muita gente pobre e passando necessidade. Mas vamos contextualizar. Essas ofertas hoje podem ser sim para os pobres, mas podem ser também para missões, podem ser para um projeto social, podem ser para um projeto da igreja. Não estamos falando de dízimos, estamos falando de ofertas além do dízimo, ofertas voluntárias. E esse tipo de oferta, ela é sempre proporcional à sua prosperidade. E por que é que o apóstolo Paulo diz que não quer que eles façam essas ofertas quando ele chegar? É porque quando ele chegasse, ele já queria que já tivesse tudo pronto, né? Então a igreja trabalhasse antes dele chegar, levantasse as ofertas, ajuntasse a contribuição, e quando ele chegasse, tudo já deveria estar pronto, porque ele e os seus companheiros de viagem pegariam aquelas ofertas, ele ou os seus companheiros, alguém que ele enviasse no lugar dele, pegariam aquela oferta e levariam para o seu destino. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele propõe um privilégio, não um peso. 2 vezes ele diz, façam isso para que haja igualdade. Igualdade em que sentido? Igualdade de bênçãos. Quem dá pouco porque tem pouco é abençoado. E quem tem muito, quem dá muito porque tem mais, é abençoado do mesmo jeito. Então a oferta é proporcional à sua prosperidade. Mas a bênção não é proporcional ao valor que você dá. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Em quarto lugar, a contribuição
ou a graça da contribuição é metódica. O apóstolo Paulo disse, né, do primeiro dia da semana. Por que ele exorta o primeiro dia da semana e qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana era o domingo. E ele exortou que os irmãos levassem as ofertas no domingo, porque era o dia que a igreja se reunia. É o dia do Senhor. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós só devemos entregar ofertas para a igreja no domingo. Não, não é isso que quer dizer. Isso era um método do apóstolo Paulo para aquela ocasião. Hoje a gente tem muitos tipos de maneira de contribuir, né? Além das várias reuniões que nós temos na igreja durante a semana, tem também os meios aí de depósito, Pix, essas coisas, né? Então se utilize desses meios para contribuir com a igreja. Não é pecado, não. Tá certo? Mas o apóstolo Paulo, ele propõe esse método para a igreja de Corinto. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme sua prosperidade, vá juntando durante um período, para que quando eu chegar, né, vocês já tenham feito esse trabalho. Então isso quer dizer periodicamente. A cada semana, eles deveriam, a partir do domingo, começar a juntar essas ofertas. Separar essas ofertas. Então não basta, irmãos, apenas ter boa intenção de contribuir. O caixa do supermercado, por exemplo, não quitará seus compromissos só em você chegar lá, faz a compra no supermercado, né? O irmão Elcio trabalha no supermercado, né? Aí a pessoa vai lá no supermercado que o irmão Elcio trabalha. Aí faz a compra, aí passa no caixa e diz assim para a moça, olha moça, eu tenho tanta boa vontade de pagar essa compra, só que eu não tenho dinheiro. Ela vai deixar você trazer? Não, né? Então, a contribuição, irmãos, também não é dar sobra. É oferecer as nossas primícias. Aquilo que nós pudermos dar de acordo com a nossa prosperidade. Concluindo, o apóstolo Paulo, ele chega ao ponto mais importante da sua mensagem. E qual é o ponto mais importante da sua mensagem? É que ele diz que a semeadura e a colheita são proporcionais. Ou a colheita é proporcional à semeadura. Isso não é barganha com Deus, não é negócio com Deus, mas é um princípio que está na palavra de Deus. Aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Esse muito e pouco aqui não está falando do quanto você dá, mas está falando do que você dá proporcional à sua prosperidade, do que você dá com alegria e daquilo que você não retém. Ou seja, quando você é generoso, mesmo que você não tenha tanta condição, mas a sua generosidade, ela representa qualidade e quantidade diante de Deus. E Deus vai lhe retribuir consoante a sua generosidade. Isso não é barganha com Deus. É um princípio bíblico. Vamos ver? 2 Coríntios 9:6.
Vamos ver aí na tela. 2 Coríntios 9:6. O que é que diz aí? E isto digo, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância. Então, se você tem condição de dar mais, de semear mais, faça mais. Se você não tem tanta condição, faça o que você pode. Mas a generosidade, o que está no seu coração, isso vai, diante de Deus, ser uma semente que vai se transformar em uma colheita de bênçãos para a sua vida. Nos dias de hoje, por causa da teologia da prosperidade, que é um tipo de mensagem que estimula a barganha com Deus e diz que todo crente tem que ser rico e coisa e tal, muitos pregadores parece que ficaram com vergonha de pregar esse texto, e quando chegam nessa parte, eles fazem aí uma hermenêutica diferente, né? Hermenêutica é a interpretação. Fazem uma hermenêutica diferente e diz assim, não, aqui está falando de semear o evangelho, de semear a palavra, não. Não é isso, não. Esse versículo, dentro do contexto do texto que lemos, está falando de ofertas. Se você semeia muito, muito colherá. Se semeia pouco, pouco colherá. Agora, como eu já disse, aqui está o princípio, aqui é generosidade. Se você pode muito, então faça generosamente. Se você pode menos, faça generosamente. E a semeadura será, sim, proporcional. A sua colheita, aliás, será proporcional à semeadura. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Olha aí o que Jesus fala sobre o princípio de dar e receber, que é o mesmo princípio de plantar e colher. É a mesma coisa. O que é que diz aí? Vamos ver as palavras de Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Então, quem dá recebe e quem planta, esse é o princípio. Vamos dizer? Quem dá recebe e quem planta pode. Esse é o princípio. Então, irmãos, que você receba essa mensagem. O apóstolo Paulo diz: se alguém se considera espiritual, aceite que o que eu estou dizendo é palavra de Deus. Amém? Aplique esse princípio na sua vida. E com certeza você experimentará a bênção de Deus de acordo com aquilo que Ele desejar fazer por você, em você e através de você. Vamos orar? Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, prospere o teu povo e ajude o teu povo a entender esse princípio, que contribuir é um privilégio, que contribuir é uma graça, que ser dizimista é um dever, que quem dá recebe e que quem planta colhe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor o abençoe.